Olá, um abraço para você de Sete Lagoas e de toda a região. Está começando a partir de agora o programa Tempo Esportivo, ainda naquele modelo virtual, né? Em tempos de pandemia, por enquanto ainda sem aquele programa tradicional no estúdio. Vamos juntos a partir de agora, hoje, terça-feira, 28 de abril de 2020. Juntos pela TV Sete Lagoas, canal 8 da NET, e também pelas nossas plataformas digitais, Facebook, do Sete Lagoas Play, também o nosso aplicativo, você pode baixar aí na loja de serviços do seu celular, Sete Lagoas Play. Vamos juntos nesta terça-feira, claro, com as últimas notícias do Galo, da Raposa, mas principalmente programa dedicado às notícias do nosso Democrata Jacaré. Temos inclusive a presença aqui no programa de hoje de um dos diretores do clube, Daniel Calazans, já está conosco de forma virtual, obviamente, vai conversar com a galera do Tempo Esportivo. Presença também do presidente da torcida Sangue Alvirrubro, meu amigo Nelson Rafael. Vamos juntos a partir de agora. Nelson, um abraço para você, meu amigo. Tudo bem? Um abraço ao Vilaço, um abraço você aí de casa, nosso diretor de futebol, Daniel Calazans, e vamos aí juntos repercutir aí o que vem dando para se repercutir do futebol e do esporte da maneira geral, né, Álvaro? Haja visto que estamos escassos de notícias. Sem dúvidas. Meu caro Daniel Calazans, muito obrigado pela presença, sempre bom receber alguém da diretoria do Democrata, Sete Lagoas, toda a região, a hora que o pessoal estava entusiasmando, voltando, abraçando o Jacaré, aquela vitória fantástica lá em Divinópolis, aí veio essa pandemia e a gente tá sem futebol. Um abraço, Daniel. Um abraço, Álvaro, Nelson, prazer estar participando do programa com vocês. Realmente, a gente vinha de uma vitória muito boa, né, a torcida comparecendo cada vez mais lá na Arena do Jacaré para nos incentivar, e aí a gente teve esse problema da pandemia aí, mas que eu tenho certeza que em breve vai ser resolvido. Acredito que as partidas serão de portões fechados, né, mas o torcedor poderá acompanhar e apoiar o Democrata de outras formas. É isso aí. Ô Daniel, Daniel e Nelson, deixa-me passar aqui o nosso WhatsApp para quem quiser participar do Tempo Esportivo. E aí, depois do intervalo, nós vamos fazer esse bate-papo aí com o nosso Daniel, diretor de futebol do Democrata. Tá aí na tela para você, 31 DDD de Sete Lagoas, 99986-5732. Lembrando que o Tempo Esportivo vai ao ar às 11 da manhã e também às 7 horas da noite. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, estaremos de volta. Vamos passar o departamento de futebol do Democrata limpo. Ontem surgiram algumas informações de que a bola pode voltar a rolar no final de maio. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Segura aí. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Você sabe identificar os sintomas de dengue, chikungunya e zika? Febre, dores de barriga e náuseas, dores de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores nas articulações podem ser sintomas dessas doenças que são graves, fazem sofrer e podem até matar. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Sabe que desde que eu comecei na Wizard, meu perfil tá bombando? Outro dia eu postei sobre a inteligência artificial que corrige a pronúncia e ganha um montão de like. Aí eu postei que a Wizard tem lição pro comando de voz e choveu o comentário. Mas sobre o foto tradutor eu não vou postar não. Porque aí vai encher de seguidor, hashtag, fã-clube. E se tem uma coisa que eu não tô afim é de perder minha privacidade. Tudo tem um limite, né?
inovação dentro e fora da sala de aula e todo o conhecimento da maior rede de idiomas do mundo, só podia ser o Wizard. Faculdade Avance. São 10 anos de bons serviços prestados à nossa cidade e região, sempre levando conhecimento de qualidade para formar cidadãos competentes e competitivos. Faculdade Avance, Sistema Uninter, uma empresa do Grupo Carnot. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil, mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. Sede própria da Câmara Municipal de Sete Lagoas. Sistema de entrada com catracas eletrônicas para mais tranquilidade da população e segurança dos servidores. O plenário tem capacidade para 187 lugares. O sistema eletrônico garante mais agilidade nas votações dos projetos. No plenarinho acontecem as reuniões das comissões permanentes. Internet popular com serviços gratuitos. Sistema fotovoltaico garante energia limpa e economia. Essa é a nova Câmara de Vereadores de Sete Lagoas. Mais tranquilidade e conforto para o cidadão. Estamos de volta com a sequência do Tempo Esportivo. O intervalo aqui já estava bacana, aqui o nosso bate-papo, a nossa resenha. Ó, eu vou deixar o Nelson daqui a pouco fazer a pergunta, Nelson, mas eu vou fazer uma antes, e aí na sequência você pode conduzir também. Ô Daniel, você hoje como diretor de futebol do Democrata, como é que você... Nós já falamos aqui, o Renato Paiva já participou recentemente, explicou que os contratos estão suspensos, 30 dias, parece que prorrogáveis por mais 30, alguma coisa assim. Como é que vocês estão nesse momento? Já na expectativa de voltarem às atividades? Ou por enquanto continua todo mundo em casa, hein, Daniel? A expectativa é muito grande, né, desse retorno. Ficamos a todo tempo ligados, esperando alguma informação da Federação Mineira de Futebol. Até agora não nos posicionou. Vira e mexe eu vejo alguma reportagem aí deles para a imprensa falando de retorno de campeonato, mas a quem interessa de fato, que são os clubes, eles não se posicionam, apenas falaram que estão esperando as orientações, né, dos órgãos de saúde superiores. Então a gente fica na expectativa, sem saber quando é que vai voltar, mas querendo que isso aconteça o mais rápido possível. Nelson, você gostaria de perguntar para o Daniel? Queria levantar aqui um assunto aqui com o Daniel, que é justamente a respeito dessa Federação Mineira nossa aqui, o abandono que ela proporciona para os clubes, para os seus filiados. Que a federação, em vez de cuidar dos seus filiados, que é quem de fato sustenta, Daniel pode até entrar nessa questão aí, que eu estive conversando com ele ali, me parece, Álvaro, não sei se você também sabe disso, para se montar o time, para colocar ele para jogar, a federação gasta, assim, no mínimo 40 mil reais só de taxa de transferência de atletas, além daquelas taxas de jogo. Então, além disso, eu gasto esse valor. E a federação aí, na hora que precisa mesmo, ela praticamente, igual o Daniel falou aí, abandona, ela não fala nada, não comunica, não fala que está resolvendo, não fala nada. E o Daniel comentasse aí essa situação da federação, haja visto que a CBF, ela mantém a federação, ou seja, ela dá uma gorjeta ali para a Federação Mineira, a FIFA dá um pagamento ali para a CBF,
e a Federação Mineira só recebe. Não só a Mineira, todo o Brasil só recebe e na hora H elas praticamente abandonam os clubes, né, Daniel? É verdade, Nelson. Para se registrar um atleta, para ele ter condição de jogo, não é nada barato, né? Principalmente para um clube de interior. Aquele dia a gente estava conversando, e se o atleta vem de outro estado, ele está vinculado em outra federação, esse valor é ainda mais alto. Então, é caro. Futebol é muito caro, para se registrar um atleta é caro. A federação, de fato, recebe uma ajuda financeira da CBF, assim como a CBF recebeu uma bolada aí da FIFA, né, pela realização da Copa do Mundo de 2014, para se investir em centros de treinamento, para formar novos atletas. Até onde eu sei, não vi nenhum desses centros de treinamento em atividade, e os clubes acabam ficando em último caso. Um clube como o Democrata, ele é tratado da mesma forma que o Atlético Mineiro, que o Cruzeiro, paga as mesmas taxas. Obviamente, em relação ao contrato de trabalho dos atletas é uma taxa menor, mas em relação à anuidade é o mesmo valor, e tantas outras taxas que a gente paga. Pois é. Ô, Daniel, pode concluir, Nelson, pode concluir, depois eu tenho uma pergunta para ele. A FIFA, por exemplo, eu estava lendo a coluna de um jornalistazinho que começou outro dia, hoje pela manhã, e ele estava falando que a FIFA tem 211 filiados. Um jornalistazinho aí da cidade de Sete Lagoas, sabe, o Álvaro? Mais que a ONU, né? A FIFA tem mais que a ONU. Tem mais filiados que a ONU. E injeta um dinheiro na CBF, a CBF injeta dinheiro na federação, e a federação simplesmente fecha os olhos para os clubes na hora que precisa. Isso é uma coisa assim, que tem que ser muito bem olhada, os clubes têm que ver, mas é difícil, né, Daniel, essa união dos clubes para poder bater de frente aí com a federação CBF. É muito complicado, né, principalmente em nível Brasil, que os clubes, a grande maioria, são associações sem fins lucrativos, vêm de anos, né, são estatutos muitas vezes arcaicos, então, e o futebol já deixou de ser apenas uma atividade de lazer. Futebol hoje é negócio. Vale ressaltar que não são todas as federações que tratam os clubes dessa maneira. A Federação de São Paulo, por exemplo, é extremamente organizada, apoia os clubes, não à toa lá tem quatro divisões e vários torneios durante todo o ano. Mas é muito importante que as federações ajudem os clubes. Concordo que o clube ele tem que ter um mínimo de profissionalismo. Não pode ser qualquer time, não pode ter uma gestão amadora, porque senão acaba ficando muito fácil também, né? E aparece aqueles aventureiros do futebol que passam, deixam dívidas gigantes e fecham a porta e vão embora e deixam a dívida para o clube. Ô, Daniel, uma questão ligada a esse assunto também, se realmente o futebol retornar daqui a mais ou menos aí uns 30 dias, final de maio, início de junho, que parece ser o caminho, né, pelo que o pessoal do Ministério da Economia falou ontem a respeito disso. Claro, sem a presença de público, mas a tendência é de que volte já mais ou menos daqui a um mês. No caso do Campeonato Mineiro do módulo 2, né, que o Democrata está disputando, está na metade da primeira fase, se conseguir uma vaga entre os 4 primeiros, vai lá para a fase final do campeonato, quer dizer, ainda pode ter muitos jogos pela frente. Se tudo isso aí for com portões fechados, como estão falando, por exemplo, o diretor de um time, você que é diretor, junto com o Renato Paiva, pessoal do Democrata, eu acho que tem que haver uma mobilização junto com os outros clubes. A federação ela vai continuar cobrando essas taxas? Não vai ter bilheteria? Como é que vai fazer para pagar isso? Em relação a esse assunto, Álvaro, na semana passada houve uma reunião virtual dos clubes participantes do módulo 2 e alguns assuntos, alguns tópicos foram levantados. E dentre desses tópicos, essa questão das taxas, da isenção das taxas, né, por parte da federação, porque uma das principais fontes de renda dos clubes do interior hoje é a receita com bilheteria, né, receita com venda de bebida e comida nos jogos, e isso vai deixar de existir para os clubes. Então vai inviabilizar e muito
todos os clubes. Então, esse documento ele já foi redigido, inclusive foi feito pelo departamento jurídico do Democrata, né, o doutor Lucas, juntamente comigo, a gente fez esse documento, encaminhou para os outros clubes, para ter a anuência deles, para a gente poder encaminhar para a Federação Mineira, solicitando esse apoio, né? Não só essa questão das taxas de arbitragem, mas também questões que envolvam o protocolo de segurança, como é que vai ser feito, né? Porque se o clube tiver que arcar com teste de Covid-19 para todos os atletas, é impossível, né? Tem que ter o apoio da federação. É um momento de um ajudar o outro, né? A federação ela não vive sem os clubes, assim como os clubes hoje, infelizmente, também não vivem sem a federação. Ô Nelson, eu estou aqui pensando, enquanto o Daniel estava explicando tudo isso aí, outro dia você falou do Daniel aqui no programa, falou mal de você, inclusive, viu, Daniel? Falou mal para danar. Dizer que você estava, não sei o quê, mexendo com a grama lá, o diretor cuidando da grama da arena. Explica isso aí, Nelson, como é que foi essa história? Pois é, Álvaro, o Daniel é um cartola atípico, né? Chegando na arena, a gente sempre vê ele ali dentro mexendo com cano, mexendo com parte elétrica, hidráulica. Ele tá um verdadeiro pastor lá na arena e vem se dedicando aí nessa parada na recuperação do gramado, né? Inclusive irrigação, a poda, ele tá sendo responsável por tudo isso aí. Por causa do momento do Democrata, de dificuldade financeira, nós temos lá um colaborador apenas, né, Daniel, que cuida da manutenção inteira e não tem condição de uma pessoa só tomar conta de um patrimônio daquele tamanho. Então, chego lá dentro do campo, lá o Daniel cortando grama, remendando, costurando cano de irrigação, dentro do buraco, no barro, e isso deixa, assim, no meu caso, como torcedor do Democrata, muito satisfeito. E até dentro das minhas possibilidades eu também acabo indo lá e ajudando, porque ele motiva isso, né? Não é só aquele cartola que fica atrás da mesa tradicionalmente. Bacana, né, Daniel? Eu fico imaginando, por exemplo, na época que vou fazer comparação, não que você não merece, você é um cara, a gente conhece você é um cara fantástico. Eu fico imaginando o Itaí Machado capinando um gramado do Mineirão, hein? Ele podia comer o gramado também, né? Depois de tudo que ele fez com o Cruzeiro, né? Não aguentei, tinha que falar, viu, Daniel? Do Democrata. Eu agradeço as palavras aí, tanto suas, Nelson, e também do Álvaro, e realmente o trabalho ele tem que ser feito diariamente. Eu peguei essa questão do campo para recuperar o gramado. Tivemos alguns problemas com a irrigação, porque consertamos a bomba, né, que joga água para o campo, mas aí vieram alguns outros problemas que estavam ocultos, que eram alguns canos rachados, enfim. Mas aos poucos a gente está conseguindo resolver isso e o campo de fato está melhorando muito. Inclusive hoje não era para ter feito lá o corte da grama, mas não ia conseguir conciliar os horários, então deixei para fazer na parte da tarde. Em relação ao Itaí aí, Álvaro, eu acho que ele não sabe nem pegar numa enxada, viu, sinceramente. É duro, né? Na enxada ele não sabe não, mas na caneta para fazer trem errado ele sabe, viu? sabe. Madrugada, viu? Que caos que esse homem trouxe aqui pro futebol mineiro, né, gente? É duro. Olha aqui, pessoal, eu preciso fazer um intervalo. Na volta nós vamos continuar conversando com o Daniel. E engraçado, a gente falou do Itaí, na volta nós vamos falar justamente disso também. Os problemas que muitas vezes uma diretoria de um clube tem que herdar, né? O Democrata, tem certeza que o Daniel herdou vários problemas no Democrata. Tô vendo o Atlético penando com essas dívidas. O Cruzeiro nem se fala. Então depois do intervalo nós vamos falar disso. Segura aí que a gente volta já com a sequência do Tempo Esportivo. Coronavírus. Atenção, se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde. Governo Federal. É a esperança da vida. O amor que se doa é o mesmo que se recebe.
Em todas as línguas, o amor é sinônimo de caridade. E caridade é o amor que move o mundo. O amor que move você. Legião da Boa Vontade, 70 anos promovendo a caridade completa. A do corpo e da alma. Antes mesmo de você pensar em aprender inglês, a Wizard já unia a inovação com a melhor experiência de sala de aula. E agora, tem as melhores condições para você. Pra que se contentar com menos se dá pra fazer melhor? Dá pra fazer o Wizard. Tá com a grana curta? Tá sobrando mês no fim do seu salário? Vem pra cá. Porque a escola que negocia e faz do melhor jeito pra você conseguir se matricular, só podia ser o Wizard. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em 7 Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Faculdade Avance. São 10 anos de bons serviços prestados à nossa cidade e região, sempre levando conhecimento de qualidade para formar cidadãos competentes e competitivos. Faculdade Avance. Sistema Uninter, uma empresa do Grupo Carnot. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. Estamos de volta, então. Vamos seguindo aqui com o nosso tempo esportivo, recebendo hoje o Daniel Calazans, diretor de futebol do Democrata, e o nosso convidado de todas as semanas, o Nelson Rafael. Meus amigos e minhas amigas do tempo esportivo, o Atlético pagou ontem aquela dívida do meio atacante Michael Suel junto ao Udinese da Itália. Isso aí vinha se arrastando em várias esferas esportivas, até que chegou na última instância da FIFA. E o último dia para pagar era ontem, não dava para esperar mais. Era o dia fatal. Com a disparada do dólar e do euro, o que é que aconteceu? A dívida, que era de aproximadamente 9 milhões de reais, foi para 13. Porque o euro de 4 foi para 6,30, mais ou menos. E aí o Atlético contou com a ajuda do pessoal da MRV, da construtora, né, o Rubens Menin, o Rafael Menin, e também, como sempre, né, o Ricardo Guimarães, do Banco BMG. Aliás, eu acho que o Ricardo Guimarães vai ter que ser realmente um homem vitalício, ele não vai poder morrer, porque todo dia ele está aí salvando o Atlético. E a gente sabe que, embora o Atlético, o Ricardo seja o maior credor do Atlético, o Atlético deve ao BMG mais de 200 milhões de reais, 1/3 da dívida do Atlético é com o Banco BMG, mas a gente sabe que o Atlético paga lá uma mixaria por mês e ainda não paga juros. Então é realmente, como diria o Daniel aí,
o nosso Ricardo Guimarães parece um Papai Noel realmente para o Atlético. Até porque também ele carrega nas costas o peso de ter rebaixado o Atlético. Então ele vai ter que fazer isso aí até o último dia de vida para ele segurar a onda aí também. Mas eu não quero ficar falando isso, que eu vou falando de Atlético, eu vou ficando estressado. Ô Daniel, eu fico imaginando um caso como esse do Atlético. O Cruzeiro vem aí, mês de maio, com 26 milhões para pagar na FIFA. Aliás, já recalcularam, já está indo para 33 milhões, por causa desse problema do euro também. O Democrata, dentro da sua realidade também, não sei se tem, aquelas dívidas trabalhistas foram pagas, não sei se ficou alguma coisa do passado. Mas é muito difícil para uma diretoria, para uma gestão de um clube, ter que administrar o clube e ainda pagar, né, a herança maldita de outras diretorias. Tem aquele ditado, casou com a viúva, herda os filhos, mas no caso do futebol tem hora que é complicado. Eu não sei no Democrata como é que está essa situação. Essa é uma situação muito delicada, né, Álvaro? Infelizmente é algo corrente aí no futebol brasileiro. O Democrata tem sim algumas dívidas passadas. O principal problema eram as dívidas trabalhistas. Essa a gente praticamente resolveu, né, com todos aqueles acordos que foram pagos na justiça. Era uma dívida extremamente alta para a realidade democrata e dívidas que, sem dúvida nenhuma, poderiam nem sequer existir caso tivesse sido feito o pagamento correto da dívida no passado. E em relação aos demais clubes, inclusive a Lei Pelé cita num artigo que pode haver a responsabilização do dirigente por, se ficar comprovado algum ato ilícito, algum ato de gestão temerária, ele responde solidária e ilimitadamente com o seu patrimônio. No entanto, a gente não vê isso acontecendo na prática, infelizmente, né? No bloco anterior você citou aí o Itair Machado, e ele tem no passado aí já, né, toda a dívida que ele deixou no Ipatinga, agora no Cruzeiro, e nada acontece. Infelizmente, nada acontece, enquanto o exemplo não for dado, outros dirigentes farão o mesmo. Agora, veja só, Daniel, Nelson, um assunto até para a gente refletir. Essa dívida que o Atlético pagou ontem para o Udinese da Itália, 13 milhões de reais, ela foi oriunda da contratação do Michael Suell em 2014. Quer dizer, durante 6 anos, essa dívida foi sendo enrolada, postergada, até chegar nessa esfera final da FIFA. Ela foi gerada, o atleta foi adquirido pelo clube na gestão do ex-presidente, hoje prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Eu, particularmente, sou um grande admirador do Calil, mas vejam, o Sérgio Sete Câmara, que não conseguiu ganhar nem Campeonato Mineiro até hoje, teve que arcar com essa bronca aí. E ele até tuitou ontem à noite, olha, além de vitórias e de títulos, tem que ter respeito com o futuro da instituição. Aí vem aquela pergunta, o que vale mais para uma instituição esportiva? Agir com responsabilidades, não se endividar, pés no chão, ou em alguns momentos fazer qualquer coisa para ganhar título? Porque me parece que o Calil, para ganhar aquela Libertadores, aquela Recopa, aquela Copa do Brasil, ele teve que abrir as torneiras e gastar. Só que até hoje o clube está tendo que pagar a dívida da gestão dele. O que vale mais, Daniel, na sua avaliação? Tem que haver um peso aí que vai atender os dois lados, né? Infelizmente a gente sabe que o investimento no futebol para se ganhar título em curto prazo tem que ser um investimento extremamente alto. Você tem que contratar os melhores jogadores, e para contratar os melhores você vai ter que ter um alto custo nisso, né? Foi o que foi feito naquela época, foi o que o Cruzeiro fez pouco depois, né, com o bicampeonato do Campeonato Brasileiro, e vai continuar pagando essa dívida, infelizmente. Então tem que haver um contrapeso, você tem que ter a responsabilidade financeira, não dar um passo maior que a perna, e saber que o resultado no futebol, ele é a médio e longo prazo. Não adianta querer um retorno rápido, porque para isso você vai ter um gasto altíssimo, e os efeitos no futuro, eles podem ser bem, bem trágicos. Ô Nelson, eu estou aqui pensando,
É aquela história da galinha, né? O que nasceu primeiro, a galinha ou o ovo? É mais ou menos o que eu vou te perguntar agora. Um clube tem que investir muito e se endividar para ter torcida, para ter sócio-torcedor e gerar renda? Ou ele tem que ter o sócio-torcedor e gerar renda para depois investir no clube? Descasca esse abacaxi aí para mim, meu amigo. Facinho de responder. Então, é facinho mesmo, né? O que acontece? A gestão de um clube de futebol, ela tem que ser, já conversei isso com o Daniel também, é profissional. Você tem que gerir o clube de futebol, esses clubes igual o nosso Democrata, os clubes de interior, mais ainda do que o Atlético Cruzeiro, que a renda é muito maior. Como empresa mesmo, profissional. Você tem que entender que aquilo é uma empresa que ela quebra. Se você faz um investimento num atleta, por exemplo, vamos colocar o Atlético. Você falou aí que investiu-se muito em jogador para ganhar, mas olha uns tipos de contratação no Atlético. Felipe Santana, Eraso, Emerson Conceição, Cárdenas. Isso é um investimento errado. É a mesma coisa no futebol. O Daniel vem desempenhando essa função de diretor de futebol dentro do Democrata hoje, que é uma das funções mais importantes nessa questão de gerir o dinheiro para futebol. Lógico que tem o presidente, ele tem que abranger muito mais que ganhar títulos, igual o Sete Câmara falou, que tem que ver essa questão. Mas nós sabemos que no futebol, esse dinheiro, nessas contratações de alguns jogadores aí, vai muito dinheiro para outros lados, e isso acaba quem paga a conta é o futebol. E aí depois o clube vem atrás. O Cruzeiro esse ano veio atrás aí querendo sócio-torcedor, querendo que o torcedor pague a dívida. Eu acho que esses dirigentes que estão entrando para o futebol hoje, eles estão aprendendo muito com os políticos de verdade, que eles entram, quebram o país e depois quer que o contribuinte, ou seja, nós cidadãos, pague a conta com impostos. E não é bem assim que é feito. Daniel sabe muito bem aí que com o dinheiro que entra-se no futebol hoje, né, Daniel, dá para montar equipes muito boas sem gastar esse dinheiro todo que eles gastam e ainda ser campeão. Ô, Daniel, pegando esse gancho aí, fala pra gente, por favor, como é que foi montado esse elenco do Democrata esse ano? O Renato chegou para você e falou, Daniel, nós temos X, vê aí o que é que faz, garimpa daqui, garimpa dali, o Paulinho Guará, como é que foi essa montagem do elenco? Tá, só complementando o que o Nelson disse aí, ó, rapidinho, realmente eu vejo como um absurdo, por exemplo, um clube do módulo 1 do Campeonato Mineiro receber aí aproximadamente R$1 milhão, né, de transmissão e não conseguir disputar o campeonato. Por exemplo, chegamos aí com 2 meses de campeonato, dispensaram jogadores todos, alegando falta de verba, né, de dinheiro. Eu acho, sinceramente, que isso para mim é brincar com o dinheiro dos outros, né? É muito dinheiro, dá sim para se disputar o campeonato com isso, obviamente é necessário mais que isso, mas com isso você disputa sim o campeonato. Em relação à montagem do elenco, desde o início a gente tinha mais ou menos em mente o quanto a gente poderia ter para a folha de pagamento, que aliás acredito seja uma das 3 menores do campeonato, e aí eu e o Paulinho começamos a garimpar jogadores mesmo. Foi uma pesquisa de meses, assistindo vários jogos, tanto eu, o Paulinho, o Thiago Mancha, o João Paulo, preparador físico, a gente ficou dividido nessas funções aí, assistindo e procurando aqui, procurando ali, para montar o time que, ao meu ver, é um time barato e extremamente competitivo, e que tem grandes chances de conseguir o acesso aí para o módulo 1. Dá para falar o valor dessa folha do Democrata ou isso é sigiloso? Não, de jeito nenhum. Um dos pilares dessa nossa gestão é justamente a transparência. Hoje a folha do Democrata, incluindo atletas, comissão técnica e os colaboradores, né, que já tinham lá no Democrata, essa folha gira em torno de R$60 mil. É um valor alto, porém para os clubes aí, para o futebol, é um valor extremamente baixo. Agora, Daniel, só mais uma questão sobre essa parte aí da folha. Vamos imaginar que os campeonatos voltem agora no final de maio.
Porque o Renato Paiva explicou aqui que havia feito uma projeção, os contratos dos atletas iriam até o início de junho, que eram, acho que 10 de junho, se não me engano. Se o campeonato voltar no final de maio, provavelmente nós vamos precisar de pelo menos mais umas 11 datas, se não estiver enganado. 5 mais 6 depois do quadrangular, se o Democrata se classificar. 11 datas, né? Vamos calcular aí 2 meses, junho e julho, mais ou menos. Como é que vocês vão ajustar isso? É possível ajustar para que os atletas continuem? Isso é uma coisa que a gente está correndo atrás, Alves, desde o início dessa paralisação, e a gente tem se mobilizado para buscar esse recurso. Hoje, de fato, é preocupante. O contrato dos atletas vai até 10 de junho, né? Com certeza a gente vai ter que fazer uma prorrogação desses contratos. A CBF já isentou os clubes dessa taxa aí, como uma forma de ajudar os clubes, mas a gente está buscando receitas alternativas, inclusive está em fase final aí, existe uma forma de receita, chama estadiolotado.com.br, é uma startup, é como se você, torcedor, comprasse um ingresso solidário para uma partida virtual, e o dinheiro arrecadado com a venda desses ingressos virtuais, ele vai ser destinado para os clubes participantes e parte dele para alguma entidade. No caso aqui de Sete Lagoas, a gente indicou o Hospital Nossa Senhora das Graças, né, principalmente por essa fase aí de pandemia. Então 30% do que a gente conseguir arrecadar vai ser passado diretamente para o hospital. Ainda não foi lançado, está em fase final, porque a gente está tentando melhorar ainda mais isso, conseguindo alguns prêmios para ser sorteado entre os compradores desses ingressos virtuais, para poder nos ajudar, né, para poder ajudar o Democrata e também ajudar o hospital que tanto precisa nesse momento. Eu preciso dar 2 recados aqui, gente, antes da reta final do nosso bate-papo. Os nossos parceiros estão sempre na área e eu não posso deixar de falar de quem está sempre ao lado do programa Tempo Esportivo. Falando aqui do Supermercado Santo Antônio, agradecer muito a parceria do Supermercado Santo Antônio, e tem uma novidade, né, que a gente já antecipou ontem, já começou a campanha, aquela tradicional que todos os anos ocorre, a cada R$50 em compras, você ganha um cupom para jogar na urna e concorrer a vários prêmios. São 3 carros 0 quilômetros, tem também vários vales compras, tem vale compra até de R$3.000, gente, um negócio fantástico. Só que por causa da pandemia, o sorteio, ao invés de acontecer em julho, vai acontecer em janeiro do ano que vem, de 2021. Lembrando que no Santo Antônio você compra e paga em até 3 vezes nos cartões de crédito sem juros e em até 35 dias no cheque pré-datado. São mais de 56 anos de tradição. E eu aproveito, né, do Santo Antônio, emendando de primeira aqui, aí, ó, já estão aí as imagens do nosso querido Sacolão Center. Tem feito um trabalho fantástico também nesse período de pandemia. Eu tenho falado aqui diariamente do teleentrega, daqui a pouco aparecem os números aí para vocês. Você não precisa sair de casa, já que o negócio é evitar aglomeração, não ficar circulando demais, você liga, faz o pedido e o Sacolão Center entrega para você na sua casa. É muito bacana, é ágil, é rápido, é prático. Lembrando que no Sacolão Center você também pode pagar no cartão de crédito e tem as 2 lojas, né? Na Pedro Luiz, no centro da cidade, e na Avenida Raquel Teixeira Viana, no bairro Canaã. Nelson, você gostaria de perguntar mais alguma coisa para o nosso Daniel Calazans? Daniel é bom de papo, hein, Nelson? Tá bom de efetivar o homem aqui no programa, hein, rapaz? Quero pegar um gancho do Daniel aí, ele falando que ele acha um absurdo aí esses clubes da série do módulo 1, que eles têm a verba de televisão ali, né, que a detentora dos direitos paga ali mais de 1 milhão só de direitos de imagem. Aí, Daniel, eu vou direto para você. Dentro dessa sua experiência, sua bagagem como diretor aí, desde 2010, não é? 12. É o 2012 que você vem aí trabalhando com futebol aí de maneira direta aí, te dá ali 1 milhão, pouco mais de 1 milhão. Você monta um time aí para disputar entre os 4 ali, ou meio de tabela, ou você consegue montar um time ali. Olha só, vejamos a falta de organização desses times que nós temos aqui em Minas Gerais.
Você consegue rebaixar um Democrata, se o Democrata chegar no módulo 1, você consegue montar um time para permanecer lá ou vai brigar para não cair? É uma pergunta difícil, mas eu acredito que dá sim para montar um time para disputar meio de tabela e até beliscar uma classificação. Depende muito do trabalho de pesquisa de atletas. É muito importante se ter um banco de dados de atletas, né? Porque você tem que montar o grupo de jogadores de acordo com o perfil da equipe, de acordo com o perfil do atleta que o treinador que você contratou gosta de trabalhar. Tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de montar um time. E obviamente, sempre sendo bem claro com a questão financeira, né? A gente não pode jamais dar um passo maior que a perna, oferecer salário que sabe que não vai conseguir pagar, porque isso aí que acaba inviabilizando o futebol. Ô Daniel, não existe assim, eu sei que o Democrata já fez isso no passado, mas a gente percebe que os clubes do interior têm feito cada vez menos. Parcerias com Atlético, com Cruzeiro, com América, parece que ultimamente está mais difícil. Não sei também, porque eles criaram lá equipes de transição, né? Então estão aproveitando mais os jogadores. O Democrata pensa nisso, caso consiga um acesso, é uma ideia, é um projeto futuro, ou não? Sim, inclusive para esse ano, né, a gente procurou as 3 equipes de Belo Horizonte, o América foi quem mais se disponibilizou a nos ajudar, ofereceu alguns atletas, eu cheguei a fazer contato, mas infelizmente eles tinham propósito de outros clubes, do módulo 1 e de outros estados, e acabaram preferindo. Mas eu acho que essa é uma alternativa, sim, é algo que ajuda e muito os clubes do interior, assim como também é benéfico para os clubes da capital, né? Tendo em vista o que foi feito aqui no passado, alguns atletas que estavam encostados lá no Atlético e que hoje são jogadores de nível de seleção brasileira. Então é benéfico para os dois lados, porém não se tem de fato muito praticado no mercado, mas é algo que deve voltar a existir, sim. Essas equipes de transição, nem sempre elas são tão benéficas assim para o clube, não. Ô Nelson, eu estava pensando aqui, enquanto o Daniel estava falando, agora, se o clube da capital for ajudar, é ajudar mesmo. Vamos pegar um exemplo recente. O Cruzeiro emprestou o Nonoca para o Boa Esporte de Varginha. O Nonoca no Cruzeiro era um coadjuvante, ficava nem no banco. Chegou no Boa Esporte, meteu a camisa 10, virou ídolo lá no Boa Esporte. O dia que Boa Esporte e Cruzeiro foram jogar na Copa do Brasil, o Cruzeiro meteu lá uma multa de 500 mil. Claro que o Boa Esporte não ia escalar o Nonoca, qual é time do interior que vai bancar uma multa dessa? Aí fica aquela história, o clube da capital ajudou, pro clube da capital não serviu, mas aí pro do interior, quando for jogar com o time da capital, não pode escalar. Quer dizer, é uma história também, é mais uma história da galinha e do ovo, né, Nelson? Quem é que tá certo nessa história? Isso vai muito da expertise ali na hora de redigir o contrato, né? As negociações com as cláusulas ali. Acaba que nessa questão de um clube como o Atlético Cruzeiro chegar aqui no Democrata aqui e ceder um jogador que tiver um potencial, o Daniel pode até falar melhor sobre isso, fica meio de mãos atadas, né? O cara, eu não quero que você atue contra o meu time, e acaba cedendo, não, vou ceder essa cláusula, nem vou brigar não, porque você vai julgar contra um time da capital aí, uma vez no ano, provavelmente, se você disputa aí, ou 2 com a Copa do Brasil. É uma via de mão dupla, você está usando ali o atleta, ele não quer que joga contra ele, mas você acaba cedendo, né? Agora, se for um time Série A para Série A, módulo 1 para módulo 1, módulo 2 para módulo 2, eu acho que há como negociar sim. Daniel pode falar melhor sobre essa questão. É por aí, Daniel? Num passado recente, tentou-se excluir essa cláusula, né, que proibiu o atleta de jogar contra sua equipe cedente. No entanto, os clubes começaram a utilizar de outros artifícios, né, alegava que o atleta estava machucado ou forçava um terceiro cartão ali para ele não enfrentar o clube cedente. Então, por fim, eles acabaram por abandonar, liberar essa questão da multa aí, só que eu acho que não tem muito a ver, não. Na minha visão, o atleta deveria sim
ser permitido de atuar contra o ex-clube dele, né, contra o clube cedente, no caso, porque se o clube emprestou é porque não servia, né, entre aspas. Então, não vejo por que proibir ele de jogar, não. Ô, Rafael, nós já estamos caminhando para a reta final do programa. Nelson, né? Nelson, Rafael. E eu não posso me estender, eu queria conversar muita coisa com o Daniel ainda, é um bate-papo muito legal, e depois você, que é o nosso agenciador, você combina uma outra data aí para ele voltar, viu, Nelson? Entrevista muito boa. Parabéns pela escolha. Obrigado, Álvaro. Agradecer aí o Daniel por ter cedido aí o seu tempo, sua agenda apertada aí, não sabendo igual ele abriu mão de estar iniciando a poda do campo hoje. Você de casa, eu não posso deixar de dar o parabéns também, Álvaro, pelo programa de ontem, você mais o professor Marco Antônio e o Sorressa ali, um verdadeiro sarau que vocês proporcionaram para nós aqui. Diverti muito com aquele programa de ontem. E é isso. Um abraço para você de casa e até a próxima. Mais uma vez, muito obrigado aí, Daniel, pela sua presença. Daniel, obrigado demais. Eu sei que tem muitas outras coisas para a gente conversar. De acordo aí com a disponibilidade da sua agenda, nós vamos marcar. Vai ser sempre um prazer recebê-lo e torcendo muito, né? Para que quando o futebol voltar, o Democrata, do jeito que eu vi aquela rodada final ali, se voltar naquele pique, ninguém segura o nosso Jacaré, né, Daniel? Agradeço o convite, Álvaro, agradeço ao Nelson, me coloco à inteira disposição para participar sempre que quiserem, é só chamar que eu terei o maior prazer em participar, em falar um pouco do Democrata, falar um pouco de futebol, e realmente, se assim que voltar ao campeonato, se a gente conseguir retomar o ritmo que a gente estava, eu acredito que ninguém vai segurar o Democrata, não. A gente vai, ano que vem, disputar o módulo 1. Tomara Deus. Agora, se for disputar o módulo 1, não vem golear o Atlético de novo também, não, tá? Democrata já judiou demais do Galo. Chega, ganha do Cruzeiro agora, pô. Só um comentáriozinho aqui. Tem uma história muito legal do Daniel, sei que a gente pode se alongar, mas você sabe que o Daniel, ele participou do primeiro jogo, o primeiro gol na Arena do Jacaré Nova, na inauguração contra o Atlético. Ele participou Mas como ele jogou? Rapidinho, eu tava na arquibancada e foi um lance que a bola caiu fora da arquibancada e eu peguei, devolvi ela para dentro do campo pro Lu cruzou e o PC fez o gol. Pois é, então depois você me paga um chopp aí que você tá me devendo, porque podia ter ganhado, mas de 3-0 também, pelo amor de Deus, né, gente? Que é isso? Brincadeiras, é lógico. Foi um jogo realmente inesquecível. Obrigado, Nelson. Obrigado, Daniel. A você de casa também, muito obrigado pelo carinho da audiência. Paz e harmonia no coração. Fiquem com Deus e até amanhã com mais uma edição do nosso Tempo Esportivo. Valeu, pessoal.